A gente recebe ao vivo nos nossos estúdios o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula. Ministro, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego. É um prazer participar do programa, estou à disposição de vocês. Vamos lá então, ministro. Bom, a gente começa falando o seguinte para o senhor. O Ministério da Pesca foi criado pela primeira vez em 2009, ainda no segundo mandato do Lula, e acabou sendo extinto em 2015, não é? No governo Dilma. Desde então, ele funcionava com o status de secretaria dentro do Ministério da Agricultura. Queria tentar entender junto com o senhor qual que é a importância de se recriar esse ministério e qual que é a diferença do que pode ser feito ou não enquanto secretaria e enquanto ministério. Bom, por curiosidade, esse ano nós estamos completando 20 anos entre secretaria e ministério. Você colocou corretamente, em 2009 nós viramos ministério, mas nós começamos como secretaria em 2003. Portanto, esse ano fazemos 20 anos. Fomos secretaria vinculada à presidência, secretaria vinculada ao MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, secretaria vinculada ao Ministério de Indústria e Comércio, ministério. Isso gera uma grande instabilidade. Quando eu cheguei ao ministério, eu percebi isso com muita nitidez. Vi pessoas que 20 dias depois, 30 dias depois de estar ministro, estiveram comigo e disseram que tinham dúvidas se seria bom ter um ministério. Sabiam que isso daria uma força política ao setor, mas essa instabilidade é tão grande e gera uma insegurança jurídica que as pessoas ficavam com receio que isso fosse uma mera composição política. Eu acho que não há dúvida de que é um gesto importante, que tem reflexos importantes, porque, veja, as questões relativas à pesca e à aquicultura, tratadas por um ministro de Estado com outros ministros de Estado, têm um peso muito maior. Existem um conjunto de ações que são transversais, que unem ministérios que vão desde o de Relação Exterior até o da Agricultura, Indústria e Comércio, não é? Ministério do Desenvolvimento Agrário, por exemplo. A semana passada foi lançado o PPA, a pesca artesanal tem uma participação importante aí. Algumas das prioridades da pesca serão muito mais bem servidas em função desse status que foi conferido à atividade. Por exemplo, hoje, uma das principais prioridades é voltar a fornecer o nosso pescado para o mercado europeu, coisa que nós não fazemos desde 2018. Estar ministro me dá a possibilidade, por exemplo, como eu tive a semana passada, retrasada, de estar ao lado do presidente da República, despachando e levando questões que são relevantes para o setor. Por mais que você tenha a sensibilidade do ministro de Agricultura e Pecuária, ele tem outras prioridades que seguramente não são a pesca e a aquicultura. E vale repetir aquilo que o presidente Lula me disse quando me formulou o convite. Ele me disse: André, eu não me conformo de ver um país que tem quase 8.000 quilômetros de costa, as maiores reservas de água doce do planeta, são 12% de todos os recursos hídricos do planeta, não é? E que atua diretamente naquilo que é a nossa prioridade, que é o combate à fome, a segurança alimentar, não ter o peso que o país pode ter nesse setor. É uma aposta, eu acho que é uma aposta importante. Eu percebo, sinceramente, que foi muito importante ter esse status e temos um grande desafio pela frente. Ministro André de Paula, seja bem-vindo à Nova Brasil FM, uma alegria recebê-lo aqui. Ministro, desde que o senhor tomou posse, o senhor tem falado, e o senhor repetiu agora há pouco aqui, em expandir o pescado brasileiro para o mercado europeu. Qual que é a importância disso e quais os entraves hoje para que isso se concretize? Nós exportávamos e deixamos de exportar em 2018. O mercado europeu, Diego, é o maior mercado do mundo. Mas exportar para a Europa não é apenas abrir o maior mercado consumidor para o pescado brasileiro, é também um selo de qualidade. Se você exporta para a Europa, não há mais mercado que você não tenha acesso. Então, abre portas. Há um esforço muito grande do setor pesqueiro. Eu tenho muito otimismo que nós possamos ter sucesso nessa empreitada, né? Quando eu conversei pela primeira vez com o presidente Lula, eu conversei ao lado do ministro Fávaro. A Secretaria Carlos da Pesca, Fávaro da Agricultura. Da Agricultura, exatamente. A Secretaria de Pesca até então era vinculada ao Ministério da Agricultura. E ele já alertava para essa prioridade e se mostrava como eu, a cada dia
estou mais otimista no sentido de que nós possamos rapidamente ser reavaliados e nessa nova reavaliação os itens que porventura foram apontados como ainda insuficientes para que a gente pudesse ter o mercado aberto possam estar sanados. Legal. Agora são 8 horas mais 39 minutos. Ministro, o senhor falou brevemente, mas o senhor vem falando sobre isso em algumas ocasiões, sobre a importância e o quão decisivo pode ser o Ministério no combate à fome. De que forma que a gente pode explicar para o nosso ouvinte que isso pode se concretizar? E a outra coisa que eu perguntaria é justamente sobre a sustentabilidade ambiental nesse contexto, de trabalhar em conjunto para combater a fome e a miséria no nosso país e também preservar o meio ambiente e garantir que as coisas sejam feitas dentro da lei. O peixe é a maior fonte de proteína, é a fonte de proteína mais consumida no mundo inteiro. Isso não acontece no Brasil. A gente vai trabalhar para que uma das questões é exatamente fazer com que o peixe no nosso país possa ser mais acessível do ponto de vista financeiro e possa, consequentemente, ser mais consumido. Na região amazônica, você tem um consumo 6 vezes maior do que no restante do país, o que mostra que isso tem muito a ver com costume. A semana passada, o presidente foi a Pernambuco e lançou o PAA. No novo PAA, pelo menos 30% das aquisições dos órgãos públicos, quartéis, escolas, universidades, hospitais, serão feitos com produtos do PAA. Produtos da agricultura familiar. Aí se inclui o peixe, que é oriundo da pesca artesanal. Essa é uma boa vertente. Nesse mesmo dia, nós lançamos lá também um programa piloto em Pernambuco, que vai se reproduzir no país inteiro, que é RU com a pesca artesanal ou na pesca artesanal. RU são restaurantes universitários, ou seja, lá estavam o reitor da Universidade Federal de Pernambuco, o reitor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que assinaram um protocolo de intenções no sentido de assegurar a presença do peixe oriundo do pescador artesanal no cardápio da universidade. São cerca de 10 mil refeições todos os dias. Mas o mais importante disso, no meu ponto de vista, é a capacitação que as universidades farão do nosso pescador artesanal para que eles tenham condições de fornecer não apenas à universidade, mas a qualquer outro órgão. O peixe é uma mercadoria que facilmente ela se deteriora, então é preciso ter mecanismos de conservação e isso às vezes é muito difícil para o pescador artesanal. Eu entendo que muitos programas que visam combater a fome terão a inclusão do peixe no seu cardápio e, portanto, o peixe tem um papel importante, o pescado tem um papel importante a desempenhar nisso. Nesta nova formatação do Ministério, nós vamos ter uma gestão em relação ao meio ambiente de compartilhar decisões com o Ministério do Meio Ambiente. Isso dá contas da importância que essa questão tem para o governo do presidente Lula. Eu converso com quase todos que fazem a pesca e, por uma só voz, todos têm esse sentimento, essa sensibilidade. Nós não podemos colocar, e é disso que se trata, em perigo de extinção nenhuma das espécies de pescado que nós temos. Então, fazer isso com olhos postos, com um cuidado especial nas questões ambientais, é muito importante. 8 horas e 43 minutos, você está sintonizado na 97,5 FM, Rádio Nova Brasil. Nós estamos ao vivo, conversando aqui em nossos estúdios com o ministro da Pesca e Aquicultura, o André de Paula. Interessante, ministro, esse dado que o senhor nos traz. Regiões amazônicas, então, consomem 6 vezes mais peixe que a gente por aqui, é? Por aí, você sabe qual é o estado que consome menos? DF? Não, Rio Grande do Sul. Olha porque você só. tem uma sólida cultura em relação ao churrasco e à carne bovina. Olha só, interessante. Então, são dados interessantes, mas uma coisa é certa, nós podemos sim e devemos estimular isso. Aliás, estamos perto de um dos momentos mais importantes para a divulgação do pescado, que é a Semana Santa, né? Nós podemos e queremos fazer um esforço
para que o brasileiro perceba que o pescado é uma carne natural e muito rica, saudável, ômega 3, né? Ômega 3, e que ela pode e deve ser consumida de forma mais expressiva. Eu, particularmente, ministro, tenho me esforçado para uma vez por semana comer pelo menos o peixe. Só Depois... isso? Mas já tá bom aí. Eu tô vendo... Pelo menos uma vez por semana, Eu ministro. tô vendo, Ariane, que ele não gosta de japonês, não. Pois é. Sushi. Bomba aqui no nosso jornal. Mas sushi vale aí também? Claro, é peixe. Então tá bom. Então, mas é porque... Sim, eu sei que é peixe, claro. Mas botei na cabeça, quando eu falo em peixe, eu já tava pensando ali. Cozidinho de peixe. E essa história do pescado artesanal é interessante, ministro, da capacitação, porque é isso, né? Muitas vezes o camarada pesca para o consumo imediato, ele está treinado a pescar para comer, para ir direto para a panela, né? E aí quem lucra com isso é o atravessador. Muitas vezes o pescador que não tem essa estrutura que permite a conservação do peixe, ele pesca e precisa se desfazer rapidamente do pescado. A qualquer valor. A qualquer valor. Esse é, sem dúvida nenhuma, uma das questões centrais de programas que nós estamos pensando para apoiar o pescador artesanal. É esse apoio que faz com que ele não fique tão refém e vulnerável ao atravessador. Muito bom. Ministro, vamos falar um pouquinho de política raiz, como dizem. O senhor é do PSD, partido de Gilberto Kassab, tem uma bancada considerável na Câmara, de onde o senhor é oriundo, inclusive. O partido também está com uma bancada forte no Senado, onde o presidente Rodrigo Pacheco é seu correligionário. Nesta composição do terceiro governo Lula, o partido conseguiu 3 ministérios, o do senhor, o da Agricultura, com Carlos Fávaro, que o senhor mencionou agora há pouco, e o Alexandre Silveira na Minas e Energia. No ano passado, o PSD ensaiou lançar um candidato próprio. O Rodrigo Pacheco ficou ali como presidenciável por um tempo. No final das contas, o partido acabou liberando todo mundo. Se o partido está tão grande, ministro, não está na hora de ter um candidato à presidência para valer em 2026? Olha, esse é o sonho de qualquer partido, né? Há quem diga, e eu subscrevo, que time que não joga não tem torcida. Quando você tem um candidato a presidente da República, o número da legenda está na rua, as ideias são discutidas, o programa é conhecido, enfim, o partido tem uma dimensão diferente. O que nós vimos nas últimas eleições foi uma polarização que, de alguma forma, espremeu essas pretensões, não apenas do PSD, mas de vários outros partidos que tinham a mesma e legítima pretensão. Acho que um partido forte, que tem a maior bancada do Senado Federal, inclusive o presidente do Congresso, que tem 42 deputados federais, 2 governadores, e que está espalhado pelo Brasil inteiro, que se saiu bem nas últimas eleições, marcha para ter uma energia política que justifique mais à frente ter a possibilidade de ter um candidato próprio. Acho que esse é, vamos dizer assim, no campo da política, o ideal. Agora são 8h47. Para você que está sintonizando agora com a gente aqui na Nova Brasil FM, estamos conversando ao vivo com o André de Paula, ele que é o ministro da Pesca e Aquicultura. Ministro, queria saber qual que é a avaliação que o senhor faz agora desses 3 meses de ministério. Na verdade, do Ministério e também do governo. A gente tem algumas situações que a gente volta e meia noticia aqui na programação, é exemplo do arcabouço fiscal, a gente não tem ainda a apresentação consolidada dessa nova âncora, a gente tem alguns ministérios que ainda estão terminando de montar a equipe, estamos em 27 de março, e existe uma dificuldade que também se noticia a todo momento de o governo montar uma base no Congresso. O senhor acredita, enquanto ministro de governo, que isso tudo está dentro do esperado, a gente está em março, ou que ainda precisa alguma coisa ou algum ajuste para que, de fato, o governo engate melhor? Não, eu acho, separando as coisas, primeiro, em relação ao Ministério, foi um desafio enorme, está sendo um desafio enorme esses meses iniciais, porque nós saímos do zero, nós montamos uma nova estrutura, nós estamos montando uma equipe e isso demanda tempo e energia. Mas eu faço um saldo muito positivo. Acredito que na próxima segunda-feira eu participo de um grupo de ministros, 6 a 7 ministros, e nós vamos estar com o presidente Lula. Eu já estive com a Casa Civil preparando esse encontro com o presidente Lula. Todos os ministros estarão com o presidente Lula para fazer uma avaliação dos compromissos que foram feitos para os primeiros 100 dias, daqueles que foram, que avançamos e que conseguimos cumprir, do que falta para cumprir, eventualmente os que não tiveram até aqui esse sucesso. A avaliação é muito positiva.
eu estou muito otimista em relação ao que nós fizemos e, sobretudo, agora com a equipe montada, com um time em campo. Eu, inclusive, por exemplo, nessa conversa com o presidente Lula, ele virou-se para mim e disse: André, você está rodando muito o Brasil. Eu disse: presidente, eu até aqui saí 2 vezes, porque eu não podia sair enquanto eu não tinha equipe. Não é? Agora não, a equipe está montada, e a semana passada eu estive em São Paulo, eu estive em Aracaju, eu agora pretendo, não é, atender todos os convites, que são muitos e que chegam, para prestigiar o setor e para estar presente, porque acho que nada substitui a presença. Então eu diria que do ponto de vista do Ministério, a avaliação é positiva e eu estou muito otimista em relação ao futuro. Do ponto de vista do país... Antes de se ouvirem, ministro, quantas pessoas hoje estão sob o guarda-chuva do senhor ali no Ministério? Eu estava comentando, quando nós éramos ministério lá atrás, nós tínhamos 800 funcionários. Hoje temos 150. Nós temos 5 secretarias. A Secretaria Executiva, a Secretaria Nacional de Pesca Artesanal, a Secretaria Nacional de Aquicultura, a Secretaria Nacional de Monitoramento, Pesquisa e a Secretaria Nacional de Pesca Industrial. Então, é uma estrutura enxuta, que a gente pretende que seja eficiente e que já toma corpo, e eu acho que vai responder muito positivamente daqui para frente. Do ponto de vista do governo, eu percebo que houve uma preocupação grande do presidente Lula de, nesses primeiros meses, fazer voltar todo esse cinturão, esse colchão de programas sociais importantes que atendem a maioria dos brasileiros que estavam de alguma forma... sem funcionar. Então eu entendo que o Mais Médicos voltar foi muito importante, o novo formato do Casa Minha Vida, o novo formato do Bolsa Família, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, enfim, um conjunto de conselhos que não se reunia. Aliás, uma coisa interessante, sem querer fazer nenhuma crítica, é que muitas, mas muitas mesmo, das pessoas, das entidades que eu recebo, ao fim, depois de ouvir demandas e estabelecer cronograma para atendê-las, eu já ouvi diversas vezes: ministro, mas nós passamos 4 anos e sequer fomos atendidos. Então, de estar ao lado do ministro, de colocar a nossa reivindicação, a nossa angústia, a nossa inquietação, já é um avanço grande. Mas a gente quer mais do que isso. No entanto, eu diria que esse governo tem a marca da participação. Nós temos, isso é uma determinação do presidente Lula, e eu faço isso com muita alegria, porque também é a marca da minha ação na vida pública. Muito bem, ministro. Caminhando para o fim, 8 horas e 52 minutos agora, recentemente o presidente Lula, semana passada, né? Ele esteve lá em Pernambuco, em sua terra? Isso. Semana passada. E deu uma bronca lá em apoiadores dele que estavam vaiando a governadora de Pernambuco, a tucana Raquel Lira, que foi adversária do PT nas eleições passadas. Ministro, na semana passada a gente teve também a história toda envolvendo o senador Sérgio Moro, algumas declarações do presidente Lula bastante criticadas, inclusive por aliados do governo. A gente sabe que este governo do qual o senhor faz parte foi eleito prometendo amor e não ódio. O senhor acha que a gente está nesse caminho, ministro? O senhor que é uma pessoa, uma figura política tão ponderada, moderada, o senhor tem ali como uma pessoa com muito carinho, Marco Maciel, né? Já conversamos recentemente sobre isso também. O Brasil está num caminho do amor vencer o ódio de verdade? Veja, isso é o que o presidente tem dito muitas vezes e também é a prática dele. Aqui e ali você ainda tem resquícios de uma polarização que se deu muito acentuada nas eleições. Mas eu acho que cada vez que você vai se afastando do processo eleitoral, você vai chegando a esse clima. Acho que o Brasil precisa dessa harmonia. E acho mais do que isso, acho que o governo tem mais interesse que as coisas estejam harmonizadas do que mesmo a oposição. Eu sempre digo que quem gosta de marola, quem gosta de confusão é a oposição. O governo gosta de tranquilidade para governar. O presidente Lula fez um gesto muito bonito que merece registro, e você já fez aqui. Eu estava presente lá no ato em Pernambuco, quando recorrentemente tanto o prefeito do Recife, João Campos, quanto a governadora Raquel Lira foram vaiados. O João também estava sendo vaiado? vaiado? João também foi vaiado, porque lá
apesar de ter muitos movimentos sociais em função do lançamento do PAA, basicamente nós tínhamos enfermeiros que reivindicavam o piso salarial e professoras com quem João está negociando nesse momento. Aproveitar a oportunidade. Nossa, foi assim, realmente. Agora pense numa vaia. Naquela vaia de você, é porque o som era muito bom e a governadora é uma mulher muito firme. Não é? Então, ela já havia previsão de que ela seria vaiada e o presidente Lula deu um show de civilidade. Quando o nome dela foi anunciado, ele se levantou e pegou ela e foi até o microfone, ela falava e ele estava ao lado. Ela fez um grande discurso, se posicionou muito bem, é uma página bonita, vale a pena assistir, quem não viu. E na sequência o presidente foi chamado a falar e passou quase que o discurso inteiro, mostrando a inconveniência, a descortesia, a deselegância, ele dizendo, ela é minha convidada, foi governadora eleita. Então, assim, acho que gestos como aquele contribuem muito para que a gente forme esse clima. Não tenho dúvida nenhuma de que nós avançamos nesse sentido. Pacificar, unir o país, não é, distensionar esse clima pesado da política. Aqui e ali, a tensão foi tão grande que você tem uma farpa, mas há uma preocupação do presidente no sentido de que rapidamente a gente harmonize o país. Muito bem, 8 horas e 55 minutos. Eu pedi para o ministro ficar aqui no estúdio com a gente até o finalzinho do programa. A gente está caminhando para o fim, mas eu já agradeço a sua participação, a sua entrevista, a sua visita aqui à Nova Brasil, Brasília. Ministro André de Paula, ministro da Pesca e Aquicultura. Volte sempre, ministro. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado, Ariane. É um prazer estar aqui com vocês. Não convidem não, que eu tenho um grave defeito. Convidou, eu venho. Vai ser uma alegria. Obrigada, ministro.